Então, gente, é muito importante, muito grande, porque, na verdade, historicamente no Brasil, os povos indígenas, não é, quando o Brasil era um território colonial luso, não é, aqui na América, luso-americano, os povos indígenas, cada século é muito diferente do outro em relação a esse comportamento estatal, não é? O Estado português, o Estado colonial português, no século XVI, XVII, XVIII e XIX, que adentrou o XIX, depois o Estado Nacional Brasileiro, com os povos indígenas, e, por fim, no século XX, a República, não é? Substituindo o Império, com os povos indígenas. Foram relações muito, muito conflituosas, não é? Em vários momentos da história do Brasil. A dizimação dos povos indígenas, como não deixou de ocorrer em todos os países que passaram por processos semelhantes de colonização, não é? Ela foi um fato recorrente. Por isso que a Lorena está comentando, é muito interessante. Quer dizer, quando a gente se sente muito atacado dentro da nossa casa, seja um bandido entrando na nossa casa, sejam os criminosos depredando e querendo implodir os prédios, sedes dos três poderes, imagina isso colocando para os povos indígenas ao longo de 500 anos, quer dizer, eles estavam nas suas casas, né, estavam vivendo as suas vidas, e chegam os estrangeiros, não é, que são os nossos antepassados portugueses, não é, e dizem que essa terra agora não é mais deles, é, na verdade, de Portugal. Evidentemente, a história, ela não é uma coisa, ela é sempre multifocal e multifatorial. Não é pão, pão, queijo, queijo. Quer dizer, sempre houve atores e atrizes do ponto de vista social, indígenas, indigenistas e estatais, não é? Que negociaram, não é? Negociaram para que, por exemplo, um povo não fosse completamente exterminado, negociaram, houve também, evidentemente, ao longo do processo de colonização, houve várias formas de resistência, incluindo, sobretudo, o aspecto linguístico, né? Quer dizer, os povos indígenas mantiveram falando línguas indígenas, mesmo com um nível de repressão altíssimo, não é? Das autoridades em relação a isso, muitas vezes. Houve o Diretório Pombalino, que exigiu que eles não falassem mais o Nhengatu, que era uma língua geral, não é? Mas você tinha as línguas étnicas, que são centenas, não é? Havia milhares, com certeza. Então, nesse sentido, o Ministério, ele simboliza uma coisa que, como a Lorena também disse, o governo imediatamente anterior negava muito, que é a autonomia dos povos indígenas e o peso político dos povos indígenas na organização estatal. Porque a FUNAI, não é, ela sempre deu conta do indigenismo estatal, ela é a agência indigenista estatal. Agora, o indigenismo nunca foi mais indígena do que indigenista, quer dizer, o indigenismo ele sempre foi feito mais por pessoas não indígenas do que por pessoas indígenas. Isso agora está tentando se alterar por completo, não é? Então, o indigenismo, seja o estatal, seja o indigenismo não estatal, que são vários também, né? O eclesiástico, não é? Os das ONGs, ditas ONGs, enfim, os dos institutos, esse indigenismo está cada vez menos indigenista, não é? E mais indígena. Então, a política indigenista brasileira tenderá a ser, com o tempo, uma política indígena, não é? Então, com a participação dos povos indígenas na condução dos seus assuntos, como disse o presidente Lula, né? Ele falou de um ponto de vista meio evolutivo, evolucionista, assim, os índios já sabem bastante bem tomar conta do que é deles, mas ele está reproduzindo, digamos, entre aspas, um senso comum de grande parte, boa parte da academia, que é a autonomia dos povos indígenas, ela deve chegar com também o direito de tomada de decisão, e não apenas o direito de falar, não é? O direito de voz, não é? Tem que ter o direito de vez. Então é a vez de eles, de fato, participarem e comandarem essa política do Estado para os povos indígenas, não é? Agora, é muito sinuoso, claro, é um desafio, porque o Ministério vai nascer, está nascendo, a FUNAI já existe há mais de 200 anos enquanto entidade estatal que teve outros nomes, não é? Mas não há estrutura para isso, não é? A estrutura para o indigenismo estatal é fraquíssima, não tem servidor, não é? Não existe uma quantidade significativa, não há nem plano de carreira indigenista, né, para quem é
estatal, então não há uma quantidade significativa de políticas públicas indigenistas, porque, na verdade, esse assunto sempre foi completamente relegado pelos governantes da ocasião. E isso não exclui, por exemplo, uma administração até petista, como foi a administração da presidenta Dilma Rousseff. Agora é que a coisa, de fato, se altera. Lorena, como é que foi? O Bruno está falando aí, né? Não é porque era um governo petista antes do presidente Jair Bolsonaro que a questão estava às mil maravilhas, né? Muito pelo contrário, já era uma questão bastante relegada. Mas eu queria ouvir de você, como é que foram as outras administrações e o que aconteceu nessa última administração que tem uma grande expectativa que melhore agora? Antes de Bolsonaro, as coisas já vinham se tomando proporções não muito boas. As coisas estavam caminhando, mas caminhava e algumas coisas já não davam muito certo, né? Dentro dos territórios já estavam algumas coisas desandando, e principalmente, né, antes dele teve a questão da própria Belo Monte, do própria Norte Energia, né, a Morte Energia que a gente diz, que foi colocada dentro dos territórios, né, e hoje está lá vizinha. Mas não tão ruim quanto foi com Bolsonaro. Foi coisa... Eu já, assim, sinceramente, eu acho que os povos indígenas já não sabiam como lidar com a vida e com os modos de vida com o governo Bolsonaro. Eu não saberia mais o que fazer, na verdade, né? Porque se tornou um território de guerrilha e de briga. Dentro dos territórios foi desastre, assim. Já aconteciam coisas assim, porque acontece na vida cotidiana também. A gente nunca vai ter nada perfeito, né? Mas imagina. É algo inédito, algo que a gente nunca tinha visto antes na história desse nosso país, que é os indígenas entrarem, de fato, pela porta da frente, né? Entrarem efetivamente na história do Brasil como tem que ser, como deve ser. Obviamente que a gente sabe que o rito é também um momento de a gente celebrar, é um momento de a gente não esquecer a luta dos ancestrais, dos antepassados, porque certamente nós não estaríamos aqui se não fosse a luta daqueles que vieram antes da gente. Obviamente, isso ajuda a gente, inclusive, a não cair no conto do... eu ia dizer do vigário, mas não pega muito bem, mas no conto da vaidade, né? De achar que tudo começa com a gente. Não começa, né? Nós somos só continuidade. E a luta dos ancestrais, dos antigos, nos deram a oportunidade de estarmos vivenciando isso, estarmos nesse momento, como bem lembrou o Bruno, né? De fazer o presente, né? Ser um presente, né? De ser um presente para todos nós. É muito bonito estar presenciando isso. Eu tive a oportunidade de ouvir